A meditação é uma técnica que é cada vez mais utilizada num contexto terapêutico. Daí se tornou algo bastante popular. E é também utilizado em contextos pessoais. Há cada vez mais aulas de meditação, há cada vez mais aplicativos de meditação. Por isso é muito importante a ciência se poder debruçar para entendermos bem não só quais são os benefícios, mas a quem é que ela pode beneficiar, em que contextos particulares, com que tipos de problemas psicológicos é que pode ser útil ou não ser útil também. Professor, existem impactos sociais da meditação? Há vários tipos de impacto social da meditação. Um exemplo é a introdução da meditação em escolas. Há cada vez mais programas de meditação em escolas, mas há também um fator financeiro. A meditação tem um valor de bilhões de dólares ou libras esterlinas no mundo inteiro. Há muito negócio que envolve meditação. Não só em aulas, mas em programas terapêuticos, em aplicativos. Há uma indústria de livros de autoajuda, de meditação. O senhor trouxe também ali uma demonstração de como cada tipo de meditação, diversas meditações, causam determinados impactos no cérebro. O que o senhor pode falar sobre isso? Então, as evidências mais interessantes sobre os correlatos cerebrais ou neuronais da meditação é que há ativações cerebrais diferentes consoante a técnica de meditação. Não é que haja um fator comum, talvez com exceção da ativação de uma área chamada ínsula, que tem a ver com a nossa percepção corporal e de processos básicos como da respiração, como sentimos o nosso corpo. Mas, de forma geral, os correlatos neuronais estão ligados ao tipo de meditação que você faz. E como é que o senhor observa a questão que o senhor encerrou sua palestra falando que é a secularização da meditação? Como o senhor tem observado isso? Desde os anos 70 que tem havido um aumento, uma popularização dessas técnicas, precisamente porque tem havido uma ciência que estuda os seus benefícios, mas também porque é suposto ter sido retirado o conteúdo religioso e espiritual dessas práticas. Daí a ideia de que essas técnicas são utilizadas num contexto secular. Contudo, é apenas na superfície que elas são seculares, porque tanto as motivações quanto muito dos conteúdos são claramente espirituais ou mesmo religiosos. Agora, a meditação ela pode ser um aliado, dentro de todo aspecto que o senhor trouxe, pode ser um aliado dentro de um tratamento terapêutico para o paciente, se o médico observar dessa forma? Aquilo que nós sabemos é que se for utilizada de uma forma controlada, é muito mais provável que tenha alguns benefícios e que não tenha consequências negativas. Contudo, varia muito a reação à meditação de pessoa para pessoa e conforme também o tipo de problema que a pessoa está enfrentando. Vamos falar sobre as crenças dos ateus. As crenças e os valores dos ateus. É que há muito poucas diferenças entre os ateus e as pessoas religiosas. Miguel, eu queria que você fizesse um resumo para a nossa audiência do que foi apresentado. Com muito gosto. A coisa mais extraordinária e desconhecida é que há uma variedade das crenças e das formas de ser dos ateus que nós desconhecíamos quase por completo. Apesar de nós estudarmos como psicólogos e cientistas sociais e médicos a religião há 100 anos, ignoramos por completo que eram essas pessoas. Nós pensávamos que eram aquelas que nas nossas escalas de religiosidade tinham scores muito baixos, mas não, na verdade são pessoas que têm tipo de crenças completamente variadas. Umas são humanistas, outras têm até mundividências místicas, mas sem acreditarem em Deus. Algumas são ocultistas, mas sem acreditar em Deus. Há uma variedade extraordinária. Ou são positivistas, por exemplo. A última igreja do positivismo, como eu mostrei, ativa, está aqui no Brasil, em Porto Alegre, em que eles têm a sua cerimónia religiosa, sem Deus, mas com os mesmos valores em que as pessoas religiosas acreditam, da compaixão, da fraternidade. A outra coisa que descobrimos na nossa análise de países em vários países do mundo, é que aquilo que as pessoas religiosas valorizam, que os ateus valorizam, na verdade é muito semelhante. O que é que aparece no topo? A família.
Pois é extraordinário aquilo que nós desconhecemos dos ateus. Miguel, por que é importante não criar uma segregação? Precisamente por essa razão, porque até agora havia esse desconhecimento que levava à estigmatização. Nós, na verdade, não sabíamos quase nada dessas pessoas, e aqui no Brasil em particular, porque são só cerca de 2 ou 3% da população. Mas esses 2 ou 3% muitas vezes têm medo de dizer socialmente.